Relato de projeção astral, 22/7/2006. Foi uma projeção crostal. Eu fiz uma anotação aqui, que é uma anotação assim, Pantanal e retorno, que deve ter sido alguma coisa que aconteceu, que eu sempre fazia essas referências, né, para uma lembrança depois, para recorrer a alguma lembrança, né. A saída do corpo foi imediata, deitei, baixei e saravei. Quero dizer, deitei, relaxei, respirei e saí. O local era amplo, como se fosse um salão de baile ou uma quadra de futebol de salão. Muitas consciências com o corpo físico jovem. Percebi que era uma residência onde a imagem das pessoas se confundiam. Uma se aproximou e conversamos. Eu comecei a conversar com uma consciência, ela se aproximou de mim, né, e me dava muita atenção. Nos deslocamos entre os que estavam no ambiente, observei que, olhando de longe, estava do outro lado da rua, havia um carro, do outro lado da rua havia um carro parado e jovens por toda parte. Então eu estava nessa casa desse lado, do outro lado tinha jovens por toda parte. E tinha um carro também, né? Encostados nos muros e alguns sentados no carro, como já citei, e também outros em grupos, conversando, bebendo e fumando. Eles estavam fazendo isso, né? A pessoa que falava comigo parecia estar particularmente interessada em alguma ajuda que eu pudesse lhe prestar. Haviam outras pessoas que se aproximavam com o mesmo objetivo e fui ficando cercado por eles. Pareciam estar dissimulando. Eu fiquei com essa sensação que eles se aproximavam de mim, mas eu sentia que havia alguma outra coisa que eu não conseguia fazer a leitura, eu não entendia, né? Parecia que eles estavam dissimulando alguma coisa, né? Fiquei parado, observando, e logo percebi que aquele primeiro que falava comigo era um amigo. Aí eu já lembrei o nome dele, eu coloquei aqui, eu não vou citá-lo, né? Que por um instante eu confundi com uma outra pessoa, né? Que era uma pessoa que eu conhecia e que frequentava o SEC também, né? Fiquei buscando um estado de maior discernimento, circulando vigorosamente as minhas energias para limpar aquele bolo emocional. Ficou um bolo emocional, e eu até escrevi aqui entre parênteses, de energias emocionais densas. Consegui, mas uma grande parte das pessoas que estavam à minha volta se afastaram como se estivessem fugindo de um desconforto muito grande. Eu comecei a circular as energias e aquelas consciências espirituais, elas começaram a se afastar. Me dirigi ao muro, que sabia ser plasmado e irreal, e me sentei me sentei entre aspas, né, junto com outras pessoas. Nesse momento, senti como se fosse uma situação que passei na infância, ela não foi agradável. Em um momento anterior a esse, que foi muito significativo, mas com menos lucidez, que eu estava conversando e a figura parecia muito sincera. Então, eu espero que eu tenha passado certo aqui, entendido. Estou lendo que, né? Então, e a figura parecia muito sincera lá junto ao carro, né? Continuando, fui me sentindo como um padre, um franciscano. E então aquele que estava conversando comigo disse que precisava de ajuda, pois ele tinha um problema de saúde física grave e não sabia como fazer. Logo em seguida disse: "O senhor pode me ajudar, frade?" Ele falou isso para mim, como se ele estivesse me vendo diferente do que eu me senti naquela hora, mas ele estava me vendo de forma diferente. "Eu sei que pode", ele disse. Senti que talvez uma atitude minha lhe fizesse bem. Pedi que abaixasse a cabeça e lhe disse que a partir daquele momento ele começaria a ficar cada vez melhor, até a cura. Quando o homem levantou a cabeça, sorriu como se tivesse recebido uma grande graça. Isso foi uma situação assim, bem sui generis, né, de uma assistência. Fiquei olhando para ele e percebi
que eu estava desaparecendo da sua visão, o que pareceu para ele um milagre. Ele refletiu imediatamente um milagre, né, no rosto dele, como se eu tivesse ido lá como um padre, um frade, e feito aquilo, né? Voltei ao corpo físico e fiz as anotações como de costume. Percebi ao levantar que sentia dores físicas, mas que sabia serem resquícios do que considerei o trabalho assistencial. Agradeci e foi isso que aconteceu, né? Esses relatos que eu estou fazendo, em muitos momentos eles parecem muito simples, né? Porque não dá para passar todas as sensações que você tem numa projeção astral consciente. Eu vou procurar me aperfeiçoar um pouco mais, né, citando mais detalhes, né? Porque, de verdade, depois que você faz muitas anotações, tem detalhes de projeção astral que você não considera mais. Isso foi acontecendo comigo e eu percebo que seria uma boa ideia eu fazer relatos mais detalhados, né? Então, o nosso site é o www.centrodeestudos.org, o nosso blog é o foradocorpo.com, o Amigos do SEC aguarda você no Facebook, e a gente se encontra no próximo relato de projeção astral.